quer tirar sua habilitação a partir de R$ 287, você já consegue tirar a sua habilitação de moto. E a partir de R$ 367, você já consegue tirar a sua habilitação de carro. Então, chama minha equipe, faça o seu orçamento e venha ser parte da maior família de moto, da melhor autoescola e maior do norte de Minas. Vem pra Gigante, vem! Vem com a Carolzinha! Só que é o seguinte, ao meu ponto de vista, igual assim, eles têm o poder, tem a tribuna, só que hoje eu tenho a rede. O lugar ainda garante uma vista incrível de todos os pontos. E para quem se preocupa com a infraestrutura, isso aqui não é um problema. Os postes de energia já estão sendo instalados e uma caixa d'água suspensa será instalada nos próximos dias. Para quem sonha em ter sua chácara, é o tipo de lugar que realmente vale a pena conhecer. Fale com a gente e venha garantir a sua. Você que quer tirar sua habilitação a partir de R$ 287, você já consegue tirar a sua habilitação de moto. E a partir de R$ 367, você já consegue tirar a sua habilitação de carro. Então, chama minha equipe, faça o seu orçamento e venha ser parte da maior família de moto, da melhor autoescola e maior do norte de Minas. Vem pra Gigante, vem! Vem com a Carolzinha! Esse é o Recanto das Mangabeiras, um chacramento a 18 km de Montes Claros com apenas 800 metros de estrada de chão. Aqui, os terrenos são praticamente todos planos e, por estar em uma área mais alta, o lugar ainda garante uma vista incrível de todos os pontos. E para quem se preocupa com a infraestrutura, isso aqui não é um problema. Os postes de energia já estão sendo instalados e uma caixa d'água suspensa será instalada nos próximos dias. Para quem sonha em ter sua chácara, é o tipo de lugar que realmente vale a pena conhecer. Fale com a gente e venha garantir a sua. Você que quer tirar sua habilitação a partir de R$ 287, você já consegue tirar a sua habilitação de moto. E a partir de R$ 367, você já consegue tirar a sua habilitação de carro. Então, chama minha equipe, faça o seu orçamento e venha ser parte da maior família de moto, da melhor autoescola e maior do norte de Minas. Vem pra Gigante, vem! Vem com a Carolzinha! Esse é o Recanto das Mangabeiras, um chacramento a 18 km de Montes Claros com apenas 800 metros de estrada de chão. Aqui, os terrenos são praticamente todos planos e, por estar em uma área mais alta, o lugar ainda garante uma vista incrível de todos os pontos. E para quem se preocupa com a infraestrutura, isso aqui não é um problema. Os postes de energia já estão sendo instalados e uma caixa d'água suspensa será instalada nos próximos dias. Para quem sonha em ter sua chácara, é o tipo de lugar que realmente vale a pena conhecer. Fale com a gente e venha garantir a sua.
você que quer tirar sua habilitação a partir de R$ 287, você já consegue tirar a sua habilitação de moto. E a partir de R$ 367, você já consegue tirar a sua habilitação de carro. Então, chama minha equipe, faça o seu orçamento e venha ser parte da maior família de moto, da melhor autoescola e maior do norte de Minas. Vem pra Gigante, vem! Vem com a Carolzinha! Esse é o Recanto das Mangabeiras, um chacramento a 18 km de Montes Claros com apenas 800 metros de estrada de chão. Aqui, os terrenos são praticamente todos planos e, por estar em uma área mais alta, o lugar ainda garante uma vista incrível de todos os pontos. E para quem se preocupa com a infraestrutura, isso aqui não é um problema. Os postes de energia já estão sendo instalados e uma caixa d'água suspensa será instalada nos próximos dias. Para quem sonha em ter sua chácara, é o tipo de lugar que realmente vale a pena conhecer. Fale com a gente e venha garantir a sua. Você que quer tirar sua habilitação a partir de R$ 287, você já consegue tirar a sua habilitação de moto. E a partir de R$ 367, você já consegue tirar a sua habilitação de carro. Então, chama minha equipe, faça o seu orçamento e venha ser parte da maior família de moto, da melhor autoescola e maior do norte de Minas. Vem pra Gigante, vem! Vem com a Carolzinha! Esse é o Recanto das Mangabeiras, um chacramento a 18 km de Montes Claros com apenas 800 metros de estrada de chão. Aqui, os terrenos são praticamente todos planos e, por estar em uma área mais alta, o lugar ainda garante uma vista incrível de todos os pontos. E para quem se preocupa com a infraestrutura, isso aqui não é um problema. Os postes de energia já estão sendo instalados e uma caixa d'água suspensa será instalada nos próximos dias. Para quem sonha em ter sua chácara, é o tipo de lugar que realmente vale a pena conhecer. Fale com a gente e venha garantir a sua. Você que quer tirar sua habilitação a partir de R$ 287, você já consegue tirar a sua habilitação de moto. E a partir de R$ 367, você já consegue tirar a sua habilitação de carro. Então, chama minha equipe, faça o seu orçamento e venha ser parte da maior família de moto, da melhor autoescola e maior do norte de Minas. Vem pra Gigante, vem! Vem com a Carolzinha! Para quem sonha. Esse é o Recanto das Mangabeiras, um chacramento a 18 km de Montes Claros com apenas 800 metros de estrada de chão. Aqui, os terrenos são praticamente todos planos e, por estar em uma área mais alta, o lugar ainda garante uma vista incrível de todos os pontos. E para quem se preocupa com a infraestrutura, isso aqui não é um problema. Os postes de energia já estão sendo instalados e uma caixa d'água suspensa será instalada nos próximos dias. Para quem sonha em ter sua chácara, é o tipo de lugar que realmente vale a pena conhecer. Fale com a gente e venha garantir a sua.
você que quer tirar sua habilitação a partir de R$ 287, você já consegue tirar a sua habilitação de moto. E a partir de R$ 367, você já consegue tirar a sua habilitação de carro. Então, chama minha equipe, faça o seu orçamento e venha ser parte da maior família de moto, da melhor autoescola e maior do norte de Minas. Vem pra Gigante, vem com a Carolzinha! Esse é o Recanto das Mangabeiras, um chacramento a 18 km de Montes Claros com apenas 800 metros de estrada de chão. Aqui, os terrenos são praticamente todos planos e, por estar em uma área mais alta, o lugar ainda garante uma vista incrível de todos os pontos. E para quem se preocupa com a infraestrutura, isso aqui não é um problema. Os postes de energia já estão sendo instalados e uma caixa d'água suspensa será instalada nos próximos dias. Para quem sonha em ter sua chácara, é o tipo de lugar que realmente vale a pena conhecer. Fale com a gente e venha garantir a sua. Você que quer tirar sua habilitação a partir de R$ 287, você já consegue tirar a sua habilitação de moto. E a partir de R$ 367, você já consegue tirar a sua habilitação de carro. Então, chama minha equipe, faça o seu orçamento e venha ser parte da maior família de moto, da melhor autoescola e maior do norte de Minas. Vem pra Gigante, vem com a Carolzinha! Esse é o Recanto das Mangabeiras, um chacramento a 18 km de Montes Claros com apenas 800 metros de estrada de chão. Aqui, os terrenos são praticamente todos planos e, por estar em uma área mais alta, o lugar ainda garante uma vista incrível de todos os pontos. E para quem se preocupa com a infraestrutura, isso aqui não é um problema. Os postes de energia já estão sendo instalados e uma caixa d'água suspensa será instalada nos próximos dias. Para quem sonha em ter sua chácara, é o tipo de lugar que realmente vale a pena conhecer. Fale com a gente e venha garantir a sua. Você que quer tirar sua habilitação a partir de R$ 287, você já consegue tirar a sua habilitação de moto. E a partir de R$ 367, você já consegue tirar a sua habilitação de carro. Então, chama minha equipe, faça o seu orçamento e venha ser parte da maior família de moto, da melhor autoescola e maior do norte de Minas. Vem pra Gigante, vem com a Carolzinha! Esse é o Recanto das Mangabeiras, um chacramento a 18 km de Montes Claros com apenas 800 metros de estrada de chão. Aqui, os terrenos são praticamente todos planos e, por estar em uma área mais alta, o lugar ainda garante uma vista incrível de todos os pontos. E para quem se preocupa com a infraestrutura, isso aqui não é um problema. Os postes de energia já estão sendo instalados e uma caixa d'água suspensa será instalada nos próximos dias. Para quem sonha em ter sua chácara, é o tipo de lugar que realmente vale a pena conhecer. Fale com a gente e venha garantir a sua.
Você que quer tirar a sua habilitação a partir de R$ 287, você já consegue tirar a sua habilitação de moto. E a partir de R$ 367, você já consegue tirar a sua habilitação de carro. Então, chama a minha equipe, faça o seu orçamento e venha ser parte da maior família de moto, da melhor autoescola e maior do norte de Minas. Vem pra Gigante, vem! Vem com a Carolzinha! Esse é o Recanto das Mangabeiras, um chacramento a 18 quilômetros de Montes Claros com apenas 800 metros de estrada de chão. Aqui, os terrenos são praticamente todos planos e, por estar em uma área mais alta, o lugar ainda garante uma vista incrível de todos os pontos. E para quem se preocupa com a infraestrutura, isso aqui não é um problema. Os postes de energia já estão sendo instalados e uma caixa d'água suspensa será instalada nos próximos dias. Para quem sonha em ter sua chácara, é o tipo de lugar que realmente vale a pena conhecer. Fale com a gente e venha garantir a sua. Na hora que eu falar, para lá, né? É, para lá. Pode ir. Hã? Boa noite, norte de Minas. Boa noite, Montes Claros. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo o Nortecast. Hoje nós estamos aqui com o Marquinho, agente de saúde, ACS e ACE, que vai trazer aqui todas as informações necessárias para que a gente possa entender que profissão é essa. Acompanhe conosco e com certeza você vai aprender muito com o Marquinho aqui, que vai trazer grandes informações para toda a população do norte de Minas e de Montes Claros. Boa noite, pessoal. Me chamo Gabriel. É um prazer estar aqui hoje ao lado de um convidado ilustre, acompanhando aqui do meu entrevistador também, Jorginho, da autoescola. E queria dar agradecimentos aqui, em especial aos nossos patrocinadores, Autoescola Mob, e também a nossa queridíssima Amanda Rocha Imóveis também. Mandar um abraço para todos do bairro do Major Prates, do Maracanã. E sejam bem-vindos, Marquinhos, ao nosso programa. É uma satisfação tê-lo aqui conosco hoje nessa noite e estar apresentando aqui, falando um pouco, né, sobre você, sua trajetória. Conte para nós quem é Marquinhos, como começou na questão da saúde. Olá, agradecer primeiramente a Deus por nos ter proporcionado essa grande oportunidade. E para mim é um prazer imenso estar aqui no Nortecast. Esse é o podcast que vai revolucionar o norte de Minas. Né, meu grande amigo Jorginho, cara, a gente já conhece aí já há algum tempo, né? E também, né, o Gabriel está aqui, né, pessoa bacana, a gente tem acompanhado um pouco aí o trabalho dele. Eu sou o Marcos Vinícius, tenho 44 anos, mas conhecido hoje no município de Montes Claros como Marquinhos ACS. Estou na profissão de agente comunitário de saúde há 21 anos. Em julho agora completa 22 anos de saúde pública, saúde da família, e sou 100% SUS. Sou defensor do SUS, o SUS Brasil, o SUS que é universal. Todos nós temos direito ao SUS. Marquinho, é interessante para que não só o norte de Minas, como também Montes Claros possa saber, Marquinho, ele reside ali e trabalha também num dos maiores bairros de Montes Claros. A população do Grande Independência ali é 86 mil habitantes ali no Grande Independência. E o trabalho ali não é fácil, o trabalho ali eu tenho certeza que é árduo, porque a extensão, né, do bairro, né, imagine aí 86 mil pessoas, né, envolvendo aí, imagina quantos municípios estão ali dentro daquela região do Grande Independência. O
que pertence, claro, à cidade de Montes Claros. Como ele falou aqui, nós queremos primeiro agradecer a Deus pelo fôlego de vida, por esta oportunidade de estarmos aqui, mas eu acho que o agente de saúde, ele representa não só para a população de Montes Claros, mas também para o norte de Minas, cada um dentro do seu município, dentro de sua área de atuação, né, a importância deles na saúde pública da cidade, do norte de Minas, do Brasil em geral, né, Marquinhos? Isso. Como o Gabriel me perguntou, como começou a trajetória? Isso em 29 de julho de 2004, já no final da gestão do ex-prefeito, na época era prefeito, Jara Taide, e para mim foi um desafio muito grande. Na época eu estava preparando para ingressar na área de segurança pública, e Deus me direcionou para um outro lado, para cuidar de pessoas. Hoje é o nosso papel estar dentro da casa das pessoas, né? A gente tem esse vínculo. Eu me considero hoje como um membro a mais de cada família que a gente acompanha. Então esse trabalho para mim é gratificante, é importante demais. Tem hora que algumas vezes pelo cansaço, pelo estresse do dia a dia, das atribuições que a gente tem hora que você até pensa assim, já aconteceu, a gente fala assim, podia parar, podia ir para uma outra área, mas quando você ali levanta de manhã, toma seu café e vai para a unidade de saúde, e depois você vai para o campo exercer o seu papel, cara, isso é excelente. É aonde que a gente recarrega as energias. Quando você senta ali com Dona Maria, com o seu José, principalmente esse pessoal idoso, e aí eles vão contar a situação deles, muitos estão carentes de ser ouvidos. Isso é a realidade. Quando você termina esse bate-papo com eles, e aí pergunta, ei, Dona Maria, como que a senhora está agora? Meu filho, eu estou bem demais. E isso traz a gente mais esperança e dá ânimo para a gente continuar tocando o barco aí como agente comunitário de saúde. Ô Marquinhos, eu tenho duas perguntas, inclusive você me puxou um gancho aqui, que eu acho muito interessante, porque de experiência própria, nós somos assim, muito bem recebidos quando precisamos das nossas UBS nos bairros, por exemplo, eu moro no Morado do Parque. Toda vez que nós precisamos, por causa do meu filho, aquelas consultas, ou então quando os agentes vão até nossa casa, são pessoas assim, extremamente acaloradas, preocupadas, como se de fato como fosse gente da nossa família, gente de casa. Como é que é essa questão, esse treinamento, essa seletividade das pessoas para ter esse acolhimento com a população? Porque de fato todas as vezes que eu precisei, né, em casa assim, foi muito bom até levar exames, os encaminhamentos. E outra pergunta, você falou que atua trabalhando desde 2004. Me explica um pouco pra gente como é que é esse desenvolvimento. Antigamente era PSF, depois passou para UBS e agora é SF. Explica pra gente um pouco aí, até mesmo para matar um pouco da minha curiosidade. Assim, então, a gente tem um treinamento quando vai ingressar no serviço, tem um preparo, mas assim, é um preparo básico, que o nosso trabalho, no dia a dia, a gente vai aprimorando mais. E hoje eu falo assim, com toda a convicção, cuidar de pessoas não é para qualquer um. Inclusive, a gente já teve colegas que ingressaram no serviço e chegou um certo tempo, ele viu que não era a área dele. Acabou saindo. Inclusive, a gente teve um episódio desse, agora em 2022, teve-se um processo seletivo no município de Montes Claros, onde, principalmente na área dos ACEs, que são os nossos colegas e parceiros agentes de combate a endemias, foram abertos 230 vagas e em torno de 170 pessoas compareceram para compor essas vagas. E de lá para cá, já saíram quase 100 pessoas que entraram, passaram no processo seletivo, tomaram posse, mas não era a área deles. Não se encontraram. Não se encontraram e acabaram saindo. E essa questão o programa Saúde da Família, lá atrás, ele foi implantado atenção primária, onde a gente tem que levar o papel do PSF, famoso PSF,
a gente leva a promoção e prevenção de saúde. Então, a atenção primária é para evitar que o paciente tenha quadros aí, né, em agravos de doenças e que essa pessoa venha para a atenção secundária e terciária, certo? Para que evite esse paciente ir para uma internação no hospital, ou até mesmo para um CTI. Então, essa atenção primária é para isso. Então, esse cuidado que a gente tem de ir até a casa do morador, da família, acompanhar, igual tem os hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças, idosos, é para isso, para a gente realmente dar esse apoio, né, e dar esse respaldo. E de lá para cá o programa foi mudando, né, as siglas, e hoje se tornou-se Estratégia Saúde da Família. Né? É uma estratégia de cuidar de pessoas. Sim. Ô Marquinho, curiosidade que você está falando, eu estou aqui lembrando que eu participei, trabalhei, né, no município, tive a oportunidade de estar ali num PSF ali do Eldorado, na parte administrativa, né? Tive ali, fiquei pouco tempo, mas foi uma experiência muito grande. E eu tive o prazer de aprender um pouquinho, né? O posto de saúde, né? Que antigamente o pessoal fala, hoje o UBS, hoje a unidade de saúde do bairro, né? A gente sempre fala de prevenção, né? Primeiro a gente vai prevenir para que antes aconteça, né? Coisas piores. Então, assim, ali é composto por toda uma equipe, né? O posto de saúde em si, ali tem o gerente do posto de saúde, ali tem um médico da unidade, ali tem um enfermeiro responsável pela unidade, tem as equipes divididas, né? Porque às vezes o bairro tem uma extensão territorial, às vezes uma equipe, são 2 equipes, o bairro é menor, às vezes o bairro é maior, tem 4 equipes. Então, assim, para mim foi uma satisfação muito grande tá ali no Eldorado e participar ali, ficar ali quase um ano ali, eu aprendi muito com aquela população. E ali você vê que o povo chega ali, né, e é bem recebido, ele é bem tratado, existe toda uma equipe por trás daquilo ali para atender. E aí é uma curiosidade, e eu gosto de perguntar, como é que é a valorização hoje dos agentes de saúde? Cara, a valorização da categoria ACS e ACE, né, inclusive a nível nacional, são de lutas, conquistas. Inclusive, em 2022, após 11 anos de lutas, a gente conseguiu uma atualização do piso nacional, que a categoria alcançou em 2022. Em maio, foi sancionado no Congresso Nacional, eles nos deram essa valorização. Então, assim, deixar aqui claro para a população de Montes Claros, município de Montes Claros e os demais municípios do norte de Minas. Talvez as pessoas tenham essa dúvida. O município arca com o salário desses profissionais? Não. Aí tem um parêntese, certo? O que acontece? Essa verba é uma verba federal. Ela é destinada exclusivamente para pagar o salário desses profissionais. Aí o município ele vai entrar com as vantagens, insalubridade, quando a pessoa efetiva tem o caso do biênio, tem um adicional ali de permanência, entendeu? São algumas situações específicas. Por que eu falo... E aí vem para cá, né, tem a lei federal, a lei 11.350, que rege a categoria a nível nacional, e os municípios têm que se adequar a essa lei, para que os benefícios, as vantagens dessa categoria seja alcançado. E assim, quando a gente fala de valorização, de cuidar de pessoas, é claro que a gente também tem que ser cuidado. E hoje, eu até vejo, talvez, né, é um assunto um pouco polêmico, mas assim, as pessoas falam assim, eu trabalho por amor. Então, deixa seu dinheiro de lado. Deixa seu salário de lado e trabalha por amor. Ninguém quer, certo? Então, assim, a gente trabalha com amor. E aí trabalha para você ter o seu sustento, seu ganha-pão, né? Que cada um de nós temos as nossas obrigações, os deveres, tem família, e a gente tem que arcar com, né, os nossos gastos e mais.
Tá aqui do meu lado aqui também o doutor, pode falar doutor Gabriel, né? Sim, sim. Ô doutor, você também age dessa maneira? Você vai largar também o salário também? Vai trabalhar por amor? Não, a gente não trabalha por amor, não. A gente trabalha por dinheiro, como a gente tem um jargão no direito, como advogado, a gente trabalha por ódio, a gente gosta de processar. Brincadeiras à parte. Mas eu acho que todo trabalhador ele é digno do seu salário, né? Com certeza, tem que remunerar bem, né, as pessoas, inclusive logo, assim, como eu falei aqui anteriormente na minha fala, os agentes, a minha experiência de todos que eu conheço, quando fui atendido, é um atendimento assim muito, muito humano, muito particular. Então, ainda bem já presenciei também questões também de clientes referente aos atendimentos nas unidades básicas, né, nos ESF, quando necessitam de um remédio. Eu também já precisei fazer tratamento dentário, né? É bem completo o serviço, onde você chega, está todo mundo alegre, uma educação, é uma energia boa, então assim, tem que ter ali uma valorização. Marquinhos, falando um pouco de polêmica, você falou assim que o município não arca diretamente com salários, mas assim, o que o município poderia fazer para agregar e melhorar o serviço de vocês e indo ao ponto também de que melhorar também essa questão financeira? Você acha que o município deveria contribuir também com alguma parte, valorizar mais o serviço de vocês? Então, hoje no município de Montes Claros, a nossa categoria são em torno de 908 agentes comunitários de saúde e 373 agentes de combate a endemias. Essa segunda categoria, os nossos colegas, está bem defasada. Foi essa que eu falei que teve o processo seletivo em 2022, mas infelizmente em torno de quase 100 colegas não se encaixaram, não conseguiram fazer esse trabalho e pediram demissão, o desligamento do município. E hoje eles estão passando até por uma situação um pouco complicada, com a defasagem do quadro de funcionários. Sim. Para poder adequar. Sobre a questão de valorização, o município de Montes Claros hoje, dessa galera toda que eu falei, né, 908 ACS e 373 ACE, o município arca hoje em torno de 300, porque há uma atualização que é feita, o município solicita essa atualização junto ao Ministério da Saúde, que é o CNES, e o Ministério da Saúde tem que autorizar o quantitativo de profissionais para poder arcar com os salários desses profissionais. E a gente teve até um diálogo com o prefeito há pouco tempo, e ele falou que vai pedir essa solicitação para que o município receba realmente 100% do salário desses colegas, né, que são arcados aqui pelo município de Montes Claros. Em questão de valorização, também a gente vê o seguinte, tem vários municípios pelo Brasil afora que tem planos de cargo e salário, tem bonificação. Inclusive em Betim, em 2022, o prefeito ele deu uma valorização para os nossos colegas lá do município. Quando atualizou o piso nacional para eles, ele também deu uma bonificação com um vale alimentação, um ticket de alimentação, no valor de R$250, e também um vale protetor solar. Por que o vale protetor solar? Muitas vezes a minha pele é uma pele que assim, precisa de um protetor específico que não serviria para você, para sua pele. Então a gente são protetores que cada um tem ali né, específico para cada pele que adequa melhor. Muitas vezes são manipulados, né? E sim. De um valor. Isso. Então se você tem o vale, isso facilita para você mesmo ir lá ver qual que é o que vai adequar melhor a sua pele, para que te traga a sua proteção. Porque assim, eu até brinco lá com minha família em casa, quando eu visto uma camisa de manga comprida, e tem hora que minha esposa fala, mandar um beijão para você aí, meu amor. Rosane, minhas duas filhas, Ana Clara e Ana Luísa, amo vocês. E assim, elas falam, mas tira essa camisa, você não tá sentindo calor? Eu falei, não, tô acostumado. Sol de Montes Claros, 38, tem hora que 40 graus, sensação térmica aí de 45, né? Mas é o nosso trabalho. Então a gente precisa sair, a gente sai na chuva, o pessoal que quiser acompanhar também aí o nosso trabalho, sempre a gente está divulgando,
esse trabalho que a gente faz na rua, no dia a dia, de porta em porta, é só seguir lá, @marquim.acs, que vocês vão ver um pouquinho da nossa trajetória na saúde pública de Montes Claros. Marquinhos, você mandou um abraço aí para sua esposa, seus filhos. Vamos aproveitar a oportunidade aqui também. Mandar um abração lá para o nosso patrocinador, Autoescola Mob. A melhor de Moc? A melhor de Moc. Moc não. Região. Tudo bem, aí bom. Mas também aproveitar a oportunidade de mandar também um abraço aqui pro Cleiton, né? O Dr. Cleiton, lá no bairro Independência, né? Tem vários amigos lá no Grande Independência, Marquinho tá aqui nos prestigiando. E agora acabou de chegar aqui, sentar com a gente aqui para participar desse bate-papo. E é bom que nós vamos entrar em questões polêmicas aqui. E com relação à saúde de Montes Claros, claro, tratando dos agentes de saúde, né? O meu amigo Cosmo, né, Cosmo? E aí, pessoal, uma boa noite a Boa todos. noite, Cosmo, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, aqui com o pessoal aqui, né, desse maravilhoso podcast que é o Nortecast. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando aqui diálogo com meu amigo e irmão Prazer todo meu. Né? E também com o nosso querido ilustre companheiro, amigo de longas datas, Jorge Barreto. E um prazer conhecer também aqui o Gabriel. O Gabriel. Prazer, Gabriel. Prazer. É isso aí, gente. Nós estamos aqui um bate-papo para falar de saúde pública, para falar de saúde não só de Montes Claros, mas do norte de Minas. Então, assim, uma grata satisfação também estar ali sentado, nos ouvindo. Nosso parceiro, o Gleuber. Um abraço também para a Carolzinha da Mob, né? Não podemos esquecer. Também a Autoescola Futura, ali no Grande Delfino, Magalhães, a Autoescola Futura, na direção ali do Oscar, né? Então não podemos esquecer. E o abraço fica estendido aí também para toda a minha família, tá? A gente fica muito satisfeito de estar aqui participando com todos os nossos amigos aqui, hoje que nos visita, nos prestigia hoje aqui com a presença deles aqui para falar de saúde. Marquinho, então vamos para alguns pontos polêmicos. Prepara aí, viu, Gabriel? E nós vamos começar a apertar o eixo aqui e a coisa vai andar. É com Eu a tenho gente, certeza. Né? Marquinho, nós falamos muito aqui de agente de saúde. Você falou aí do ACS, do ACE. Estamos falando aí do agente de saúde. Você falou aí da categoria. Deixa eu te perguntar. No município de Montes Claros, como é que está a situação dos agentes de saúde em Montes Claros? Claro que eu vou falar para você que logo, logo nós vamos estar aqui com o prefeito. Né? Nós vamos estar aqui com o Guilherme, Bacana. Nos visitando aqui. Eu tenho certeza, o convite foi feito. Isso é Eu tenho muito bom. certeza que ele vai estar aqui. Nós aqui não estamos aqui para denigrir a imagem de ninguém. Jamais. Jamais. Sim, aqui verdade. nós vamos fazer pontos construtivos para cada um. Né? Seja quem for, aqui nós não temos bandeira partidária, aqui nós não temos que defender A, B ou C, nós vamos trabalhar para que a gente possa mostrar para a população o que precisamos melhorar e que possamos construir. Então, o Guilherme vai estar aqui com a gente logo, logo. Então, aí é bom que ele, com certeza, vai estar nos ouvindo também, né? E aí é bom que ele possa fazer uma análise, né? A gente fala análise SWOT, né? Dos pontos positivos, dos pontos negativos, para que a gente possa crescer em Montes Claros. Porque a gente tem aqueles pontos que a gente fala que precisa melhorar, todo município tem, a gente sabe o tamanho que é Montes Claros, a gente sabe das dificuldades, né? A gente sabe que existem gestões anteriores e a gente acaba herdando também algumas coisas das gestões anteriores, né? A gestão anterior a Humberto Souto, a gestão anterior Rui Muniz, a gestão anterior Jari Ataíde, a gestão anterior Atos Avelino, a gestão anterior Tadeu Leite. Então a gente acompanhou, né? Hoje nós estamos com 51 anos de idade. Ô Cosmo, você está com quantos anos mesmo, Cosmo? Próximo breve aí está completando 5.5, né? 5.5, o Marquinhos está com 40 aí? 44. 44. E o Gabriel? 29. 29 anos. Ainda é um bebê aí. Se a gente somar aqui, vai dar uns 120. Eu acho que a gente está com capacidade para falar um pouquinho de Montes Claros, de conhecimento de Montes Claros, porque todos aqui são naturais de Montes Claros e a gente sabe da importância e do crescimento de Montes Claros. Eu brinco muito dos gestores, né, que
que a gente pôde acompanhar na cidade de Montes Claros e ver o crescimento de cada um. A cidade cresceu, né? Antigamente a cidade era bem pequenininha. Hoje, quando você fala Grande Independência, 86 mil pessoas. Aí você vai lá, Grande Maracanã, né, Cosmo? É o Grande Maracanã, né, Gabriel? Grande Santos Reis, Grande Renascença, Grande Delfino Magalhães, Grande Major Prates. Então a gente vai vendo que a cidade cresceu. A cidade é a princesinha do norte de Minas. Então vamos lá, vamos ler alguns assuntos polêmicos. Como que é a gestão do prefeito Guilherme Guimarães em relação aos agentes de saúde de Montes Claros? Cara, o prefeito Guilherme Guimarães, a gente inclusive fez uma campanha, fui candidato em 2024 e defendendo essa pauta, e fui o único candidato aqui de Montes Claros, falo isso de peito aberto, carrego uma bandeira em defesa do SUS. Sou 100% SUS, saúde da família, a categoria ACS e ACE, que é a base do SUS. Sem essa galera, o SUS não funciona, as verbas não chegam para o município. E o prefeito ele foi muito solícito em nos atender as nossas demandas, algumas reivindicações que a gente fez. Inclusive, agora, esse mês passado, dia 20 de fevereiro, a gente teve um diálogo com ele e a gente levou algumas demandas em melhorias para a categoria. Isso é valorização, é respeitar o servidor, o trabalhador, e principalmente quando a gente fala em questão de leis federais, as leis que são votadas em Brasília, são aprovadas, sancionadas, e aí o município ele adequa aqui, certo? Um dos pontos, eu quero já abrir esse gancho, a gente discutiu com ele sobre a questão da nossa insalubridade. A gente teve uma mobilização na Câmara Municipal no dia 3 de fevereiro, na volta dos trabalhos lá no Legislativo. A gente foi uma comissão até a Câmara para reivindicar. Por que, Marquinhos, vocês foram até a Câmara? Em 2022, quando foi aprovado o piso nacional, aí o prefeito Humberto Souto, na época, saudoso prefeito Humberto Souto, ele criou um projeto de lei e mandou até a Câmara para votar, para sancionar, fazer essa atualização do piso nacional, e junto com o piso nacional, a insalubridade seria corrigida em cima do salário base. Só que, infelizmente, acabou não acontecendo isso por questões políticas ali na Câmara, né? E o prefeito não ficou satisfeito com o momento e retirou esse projeto e manteve a insalubridade da forma que é hoje, que é em cima do mínimo. Então, a gente levou essa demanda para o prefeito e ele ficou de avaliar isso para a gente, inclusive já está sendo avaliado, e logo, logo eu tenho certeza que ele vai estar chamando a gente para dar aí uma boa notícia, e isso é valorizar o servidor, o trabalhador. Vou passar a bola aqui agora o meu amigo Gabriel. Boa noite, Cosmo. Tudo bem? Prazer. Cosmo, por favor, nos apresente um pouco. É um prazer estar aqui, sentado à nossa mesa aqui, conversando. Compartilhe um pouco da sua experiência, quem é Cosmo. Aprende para o nosso público também que está nos assistindo. Ô Gabriel, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu que agradeço. Também agradeço também aí ao Jorge, né? E ao pessoal aqui do Nortecast. É um prazer muito grande estar aqui lado a lado com o nosso irmão e colega aqui também de trabalho, o nosso irmão Marcos, né? Marquinhos aqui do ACE. Então, Gabriel, eu na verdade sou funcionário público, né? Municipal de carreira, aproximadamente cerca de 35 anos. Sou casado, moro na região do Grande Maracanã. Também sou de lá. Que legal. E sou ainda formando em psicologia e nós, graças a Deus, somos cristãos, né? Amém. E aí já temos aqui essa ligação muito grande com o Jorge, com o Marquinhos e tal. E eu estou conhecendo vocês aqui agora, é um prazer muito grande. E um abraço especial para aqueles que já estão assistindo, né, o Nortecast, e aqueles que possivelmente vão estar assistindo, se Deus quiser, essa belíssima entrevista.
Ó, gente, tem que ficar à vontade. Vocês têm que ficar à vontade aqui. Aqui é um bate-papo. Fique à vontade, Cosme, viu? Então, deixa eu aproveitar a oportunidade E, só aproveitando, eu fiquei sabendo aqui, tive notícia que você é um excelente proseador. Eu acho que eu quero escutar mais sobre suas histórias lá do bairro Maracanã. É, legal, é. Não, na verdade, eu trabalhei na unidade de saúde do Maracanã muitos anos, né? Sei que é aproximadamente de uns 7, 8 anos. Trabalhei também na unidade de saúde do São Judas, da Secretaria de Saúde, também na unidade de saúde do Amazonas, né? Da clínica ali do Amazonas, ali ao lado do hospital, o Hospital da C. Ribeiro. Então, graças a Deus, a gente tem uma ligação também muito grande nessa área de saúde também. Ô Cosmo, tava até conversando antes aqui de iniciarmos a live com o Marquinhos, e você também aqui do Grande Maracanã, você vai poder nos contar um pouco dessa história aí do Maracanã, como é que está sendo lá, referente, que lá tá referência hoje, né, Marquinhos? Segundo sobre uma especialização que está atendendo o posto de saúde? Ah, sim, sim. Hoje a UBS do Maracanã, ela tem uma máquina, né, o Cosme aí sabe muito bem, para atender os exames de eletrocardiograma. E isso é um avanço muito bom. E interessante que não é só o pessoal da região do Maracanã, é o pessoal de Montes Claros. Inclusive, semana passada saiu um paciente lá do Independência para poder ser atendido na UBS do Maracanã para fazer esse procedimento. Aí, ó, são pontos positivos que a gente não pode esquecer. Claro, claro. Aí, ó, Guilherme, prefeito, ó, ponto positivo, ó, palma pro prefeito. Vamos isso parabenizar. Aí. Tomara que o que aconteceu no Maracanã com essas especialidades lá, com esse aparelho para fazer, né, o eletrocardiograma, possa também chegar a outras unidades de saúde, outras regiões, né? Todas as áreas de Montes Claros, porque isso facilita para você fazer o tratamento ali na unidade de saúde para depois você não sobrecarregar os hospitais. É a famosa descentralização do processo, né, do sistema. Prefeito, um abraço pro senhor e já vou deixar aqui, ó, leva um aparelho desse lá pro Grande Independência, prefeito. Independência 1, leva para lá que vai ajudar demais aquela comunidade ali. E ao invés desse paciente sair do Independência para ir pro Maracanã, ele já vai ser atendido ali. Ô Marquinhos, também serve para Cosmo também. Nos fale, por favor, qual que é o impacto dessas pequenas unidades nos grandes bairros, como Independência, Maracanã, Major, que tira dos grandes hospitais? O que isso afeta de fato? Números, vocês podem trazer pra gente, como é que tá? Porque a gente sabe que os hospitais hoje estão sempre lotados, sim, poderiam sim. estar ainda mais, né? Se não fossem essas unidades se afogando com os exames, vacinação, consultas. Sim. Então, como eu falei no início, a saúde da família é atenção primária, né? Prevenção e promoção. Sim. Hoje, a maioria dos PSFs, né? Acredito que aí quase 100%, a cobertura hoje do município é praticamente 100% de cobertura de saúde da família, inclusive nas zonas rurais. Tem os nossos colegas aí que trabalham. Um abraço para vocês também, não posso deixar de falar aqui. E para todos os colegas aí, ACS e ACS que estão assistindo a live, os que vão assistir, eu deixo aqui meu abraço carinhoso para todos vocês. É importante, porque antigamente eu lembro que as pessoas tinham que se deslocar dos bairros e ir até os hospitais. Eu mesmo já dormi em fila para marcar a ficha, né? A gente chegava lá às 5 horas da tarde, ficava ali até o outro dia de manhã para conseguir uma vaga de consulta. E hoje Saúde da Família veio para poder melhorar isso. Todos os dias, eu vou falar especificamente do meu bairro, vou puxar a sardinha para lá, é claro, as nossas demandas que a gente tem. A nossa UBS, a Independência 1, é sempre cheia, né? Raramente você vai ali e tem poucas pessoas para serem atendidas, porque as pessoas precisam. E a UBS sempre, né, está ali pronta para poder atender. E ainda mais com a construção da UPA, ali na região do Grande Independência, a gente não pode deixar de falar isso também.
E parabenizar a administração, né, o prefeito, por esse feito. Né, eu creio que aí, no final desse ano deve concluir essa obra. Vai desafogar demais ali nos finais de semana, as pessoas que precisam de atendimento à noite, porque a UPA ela funciona 24 horas por dia. E é uma unidade de pronto atendimento. Né? Talvez a pessoa tenha um paciente ali com uma urgência, ele vai passar na UPA, a UPA vai dar o primeiro atendimento, e se houver necessidade de ser encaminhado para um hospital para internação, vai ser feito esse encaminhamento. Inclusive, eu relato um fato que aconteceu com a minha sobrinha, Deus a levou, mas na época, assim, eu não posso deixar de falar, ela foi atendida na UPA do Chiquinho Guimarães, foi muito bem atendida, e ela foi entubada na época, lá na UPA, ficou lá em torno de umas 3 horas, né, nesse procedimento, e de lá ela foi deslocada até o Hospital Mário Ribeiro, onde ela deu continuidade ao tratamento. Mas assim, Deus quis que ela passasse por esse processo e depois Deus a recolheu, né? Mas a gente fala pela importância desses atendimentos que é a saúde pública. Antes de mais nada, queria aqui agradecer aos nossos telespectadores que estão nos assistindo. Por favor, compartilhem, curtam, se inscrevam no nosso canal. E temos uma pergunta aqui da Inara Silva 193. Boa noite, parabéns pelo podcast. Obrigado, Inara. E com relação ao tratamento de obesidade, o que tem sido feito no município? Oi, Inara, boa noite, tudo bom? Então, o município de Montes Claros hoje ele já tem um atendimento para o pessoal fazer esse tratamento de obesidade. A porta de entrada é a UBS, que é onde ele vai passar por um clínico geral, e de lá ele vai direcionar ele para dar sequência a esse tratamento. Aproveitando a oportunidade aqui, que você falou aí da Inara, a Inara é uma grande amiga, e para vocês que não sabem, isso é bom, logo nós convidamos ela estará conosco aqui no nosso podcast. A Inara, ela representa a ABESO, tá? Associação Brasileira Show demais, da Obesidade, e uma profissional talentosa. Pode ter certeza que vai trazer grandes informações para a gente. E hoje você sabe que a obesidade ela não é tratada como uma doença, né? E ela é uma doença, sim, né? Sim. É uma doença. E a gente sabe que nós precisamos do poder público, né? Melhorar as questões da obesidade, algumas pautas em relação à obesidade. E a gente vê que muitos não falam, né, do assunto. A gente vê, às vezes, os próprios governantes, né, não tocam no assunto. É importante a gente trazer para discussão, não só com a população, mas também com os agentes, né, os agentes públicos, para que possa, sim, construir pautas importantes para o tratamento da obesidade. Grande abraço, minha amiga. Não esqueça de você. Você sabe que as portas aqui estão abertas. E logo você vai estar conosco aqui falando sobre obesidade. Bom, Jorge, aproveitando a oportunidade, também falar um pouco sobre essa questão, principalmente nessa área, que é a minha área, a área da psicologia, e também falar com essa colega, como o Marquinhos disse, a porta de entrada realmente é a unidade básica e também precisa passar por uma análise, né? Ela sabe muito bem disso, né? Da associação lá, com certeza ela sabe, e tem que se passar pela análise de um profissional, né, de psicologia, né? Para que possa também essa pessoa, antes de ser encaminhado para o médico e tudo mais, também ser direcionado para que ela possa ser acompanhada até chegar os procedimentos da questão da obesidade, certo? Sim. Marquinho, vamos lá. Vamos cutucar mais um pouquinho aqui para que o povo possa saber, né, o que acontece na cidade de Montes Claros e no norte de Minas. Vamos falar um pouquinho aqui. O agente de saúde, ele é perseguido mesmo? Existe perseguição? Porque toda classe hoje, quando ela vai lutar por seus direitos e tudo, muita gente fala assim,
tem chance nenhuma, o governo não vai fazer nada, nada muda, vai continuar a mesma coisa. Eu quero perguntar para você, o agente de saúde passa por essa situação também? Ele é perseguido quando ele coloca a bandeira dele lá? Olha que bandeira é aquela ali? Cara, eu olho para essa bandeira, eu tenho muito orgulho. ACS e ACES são agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Aí eu levo esse tema comigo. Sou agente com orgulho. Eu me orgulho do meu trabalho, do que eu faço parte. Saúde da família. Estratégia Saúde da Família, né? Nós somos o SUS, a força que nos une. Cara, para você assumir isso aí, a gente acaba comprando confusão, né? É a vida, faz parte, é o processo, entendeu? Nem todo mundo é obrigado a gostar de mim, a me amar, né? Eu sei que tem pessoas que me odeiam, claro, isso é fato, eu sou ser humano, eu tenho minhas falhas, mas é a vida que segue. E eu decidi encarar essa luta e eu não volto atrás, certo? No meu trabalho de campanha em 2024, eu fui o único que declarei isso aí, né? Não menosprezando os demais, é claro, jamais, não é o meu papel fazer isso, mas é expondo a minha luta. Porque quando a gente assume, eu acho que você tem que assumir a realidade, né? Quando você entra numa briga, é tipo assim, igual aquele velho ditado, né? Eu dou um boi para não entrar na briga, né? Mas se eu entrar, eu dou uma boiada para não sair. É nesse estilo, entendeu? Então, assim, a gente tem sim, né, perseguição política, a gente tem inimigos, adversários políticos, claro, com certeza. E, assim, eu fico muito feliz porque em 2024 a gente ficou 12 anos fora do processo eleitoral. A minha primeira eleição foi em 2012. Cara imaturo, não tinha muito conhecimento político, não tinha experiência. Mas tinha coragem, né? Tinha coragem. Ainda tem. Né? E tem, e muito. E cada vez mais essa coragem vai aumentando. E assim, fui para a eleição, tive 481 votos, e só que aí por questões particulares, eu acabei abandonando o pleito de 2020, 2016, que foi o próximo, e depois 2020. E também o pleito de 18, né, que são os pleitos federais, que poderia lançar uma candidatura, né? Então, assim, foram 4 pleitos eleitorais que passaram dentro desse processo de 12 anos. Não me arrependi, e quando foi em 2022, eu tive aí um contato com o Claudinho, né, amigo meu. Eu mando um abraço aqui para você também, Claudinho, e agradeço muito a oportunidade que você me deu. A gente abraçou essa oportunidade e a gente veio trabalhando, construindo, e chegou 2024. Vamos para cima, a gente foi para a rua, fez uma campanha suada, difícil. Quantas vezes eu subi em cima de um carro de som, meio-dia, era a oportunidade ali que a gente tinha no momento para poder, na agenda do carro de som, para a gente fazer esse trabalho. E a gente fez, porque a gente queria mostrar uma forma diferente de fazer política. E graças a Deus, quando abriu ali as urnas, encerrou a votação, abriu as urnas, a gente teve um número de 1.143 pessoas, 1.142, que um foi o meu, né? que acreditaram nesse trabalho. Então, por isso aí, eu falo que a gente tem sim a perseguição, tem os inimigos políticos, porque os caras não querem que a gente avance. Só que a política, eu falo abertamente em todas as áreas, a área está aberta para qualquer um. Basta que cada um apresente o seu trabalho. E assim, a gente tem que ser sincero, né? E eu não posso desapontar o meu eleitor. Aquele eleitor, inclusive muita gente idosa, que confiaram, quando me encontra, fala: Marquinhos, dei meu apoio, você está firme para a próxima? Fala: permitindo Deus, né, a gente tiver vida e saúde, a gente vai lá, né? Não, pode contar comigo, a gente está junto. Então, assim, são pessoas, isso deixa a gente cheio de alegria, de esperança, e dá a gente fôlego para caminhar. Sobrevida, entendeu? Então, assim, é uma forma de a gente se tá mais maturo, né, no aprendizado, no conhecimento político, para que a gente consiga
tocar a vida, consiga encarar essas lutas. Não é fácil. Eu falo sempre eu falo com o pessoal, não é fácil. Eu poderia muito bem abandonar, né, e viver lá só o meu trabalho como agente comunitário de saúde. Só que assim, o trabalho do agente comunitário de saúde é política. Você faz a política. Eu mesmo já fiz trabalhos ali que foi além do que era a minha obrigação. Mas eu fiz porque eu sou ser humano. Então eu aprendi tratar bem as pessoas. Cada vez mais eu aprendo isso. E eu passo isso para as minhas filhas. Né? Tenho 2 filhas, são já adultas. E falo com elas. Trate bem as pessoas. Respeite as pessoas. Não perca a razão. Sempre mantenha foco, fé, esperança, né? E jamais perca a razão. Vamos aproveitar aí, Gabriel? Só fazer só um minutinho, Jorge? Sim. Nós temos uma pergunta aqui do chat. Não, com certeza. Aí não, aproveitando o meu gancho também, que Marquinhos tem muito a ver com o que ele estava falando. Marquinhos, quem mandou aqui foi o Pablo Gustavo. Conta pra gente qual foi o momento mais emocionante na sua atuação como ACS nessa sua trajetória. Cara, o momento Mais marcante, que mais emocionante, que mais assim, te marcou. Eu vou falar um negativo, infelizmente, faz parte da nossa trajetória, né? Nosso trabalho. Há um tempo atrás, a gente foi levar um procedimento que foi agendado para um paciente, e isso é a realidade do SUS, a gente não pode esconder. Quando eu falo que eu sou defensor, que eu sou 100% SUS, é porque a gente vive isso. A gente vive isso no dia a dia, então eu não posso esconder. Minha vida é isso. É um livro aberto, não tem nada a esconder de ninguém, não tenho rabo preso com ninguém, certo? Né? Eu tenho que prestar conta para Deus. Né? Eu respeito, honro Ele, e eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível. Então, assim, eu cheguei para entregar um procedimento na casa de um paciente. Quando eu bati o portão lá, saiu uma parente, e quando eu falei, tem um procedimento aqui, tá, ela virou e falou assim, ela engoliu seco, respirou, parou uns minutinhos e falou assim, essa pessoa faleceu. Cara, eu fiquei sem saber aonde que eu enfiava a cara, certo? Assim, é um choque, porque você tá achando que tá levando uma coisa que vai te trazer, vai levar ali uma alegria para aquela pessoa, e a pessoa te traz uma notícia péssima, né? E tem muitos momentos bons. Tem momentos ali que você... agora mesmo teve um paciente nosso que saiu da internação no dia 18, e ele... eu fazendo a minha rotina de trabalho, aí passei na casa dele, ele nem tinha me falado que ele tinha internado, né? Foi na véspera do feriado de carnaval, aí ele acabou esquecendo de mim, ele passou mal no final de semana e teve que ficar internado, aí ele precisou fazer um procedimento cirúrgico. Aí um idoso, eu falei, não, eu vou lá na casa do senhor. Aí passei lá, quando eu cheguei ele falou, entra aí, Marquinhos, tal. Aí entrei, ele foi e me contou a situação, aí a gente deu a assistência, ali tá fazendo os curativos, e você vê a alegria que a pessoa sente por esse cuidado, esse carinho que a gente leva até eles. Não, e aproveitando também o gancho, Marquinhos, também contar uma situação particularmente também como advogado, e mandar um abraço aqui pro meu amigo, parceiro, também Dr. Marlon Emanuel, ele vai se recordar desse caso, se estiver nos assistindo, que nós tínhamos um senhor que ele veio a ser condenado, foi para o presídio, só que ele estava com muitas comorbidades. Uhum. E para tentarmos colocar ao menos em prisão domiciliar em relação à idade, às doenças que ele possuía, tive acesso diretamente ao UBS e ao médico que acompanhava, juntamente com as enfermeiras, ao qual nos forneceram relatórios e tudo mais. E assim, ele ficou no presídio cerca de um mês, conseguimos fazer a liberação dele para uma prisão domiciliar, por meio também da ajuda do pessoal, eles compreenderam, explicam, gente, nós precisamos de uns relatórios médicos, da real situação, porque nós precisamos juntar, anexar no processo, para conseguirmos converter a prisão dele em prisão domiciliar. Logo, né, ele estava devido a estar muito debilitado, pouco tempo depois ele veio a falecer. E quando nós fomos comunicar que eu tinha um contato
do pessoal que nós estávamos conversando no WhatsApp, sempre que eu precisava de alguma coisa, eles encaminhavam. Na hora que eu comuniquei que não precisava mais pelo falecimento, eles de fato, assim, sentiram muito, né? Porque também já vem aquela situação que você falou, que são os agentes que já estão no bairro. Muitas vezes é da família, de conversar, de conhecer, acaba tendo aquele apego. Sim, sim. E são vários episódios, eu falo assim, graças a Deus que a gente tem também de boas maneiras, de boas coisas. Aconteceu uma situação há um tempo atrás e um belo dia eu fui visitar uma senhora. Coincidentemente, esse pessoal idoso é muito carinhoso, né? Muito. São um amor de pessoa e assim, eu tenho um carinho muito grande. Se precisar ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, o dia todo conversando com eles, para fazer eles bem, eu faço isso, né? Com muito carinho, com muito orgulho. E essa senhora chegou para mim e falou assim: ô menino, aquele jeito carinhoso, né? Eu com 44 anos, menino. Né? Só Deus sabe. Os cabelos já nem tem mais, né? Perdendo aí, mas é a vida. Ela falou assim: menino, você fez um negócio pra mim e eu não esqueço. Eu falei: qual, dona? Ela virou e falou assim: um certo dia eu cheguei aqui na unidade e tal, e eu precisava de resolver um problema, inclusive com um parente dela que estava em encarceramento. Ela precisava resolver uma situação e ela não conseguiu resolver com outras pessoas. Aí na hora eu ia passando e ela me chamou e conversou comigo. Eu falei assim: deixa eu tentar ver o que eu consigo para ajudar a senhora. Aí fui, segundo ela, né? Ela relata, eu não me lembro disso, não me recordo realmente. E ela falou que eu fui lá, adentrei lá, conversei com um médico e entreguei ela o papel resolvido. E ela foi, conseguiu resolver a situação. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? E eu sei que, né, os nossos colegas também, os agentes de endemias também, tem muita coisa aí, muita experiências boas que eles podem também contar o que aconteceu, né, ao decorrer da caminhada. Tem algumas ações que são feitas, ações para ajudar pessoas também. Quero aproveitar o diálogo aí seus aí e fazer uma pergunta aqui, no caso, para o nosso entrevistador, que na verdade o entrevistador aqui nessa noite é o Marquinhos, né? Estou apenas fazendo parte aqui, colaborando com vocês. Marquinhos, sabemos que esse ano, vou fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta bem pertinente, uma pergunta que também envolve as questões públicas e políticas eleitorais, né? Eu vou fazer uma pergunta como cidadão montesclarense, como eleitor de Montes Claros e assim por diante. Sabemos que são muitos os recursos na área de saúde que vêm para Montes Claros, né, para o SUS, como você bem disse, né? São verbas. De vez em quando a gente vê os deputados estaduais, federais, divulgando, né, na TV, nos jornais. Mandamos não sei quantos milhões para a saúde em Montes Claros, norte de Minas, e assim por diante. E aí você faz um relato desse aqui, tão triste, né, da senhorinha ou da pessoa lá que ficou esperando que o exame, que aquilo fosse marcado. Tanto você disse, como o doutor aqui também, o Gabriel, também disse, e eu também sei disso, porque também conheço a área. A pergunta que não pode calar é a seguinte: por que tantos recursos que são enviados ou que são direcionados pelo governo do estado, governo federal, que algumas vezes vêm, outras vêm pela metade, outras não vêm de jeito nenhum? Por que a saúde de Montes Claros, no norte de Minas, não melhora tanto quanto existe cidades igual com o potencial de Montes Claros? Por que a saúde aqui ainda é muito deficitária? Ainda falta muita coisa para se chegar a uma saúde da quinta maior cidade do estado de Minas Gerais. Cara, é complicado, sabe? E como a gente está envolvido no meio político também, a gente não pode negar. Eu entendo o seguinte:
muitas vezes é fácil, a pessoa fala assim, um exemplo, vou citar um exemplo, eu como se eu fosse um parlamentar, enviei X, né, para tal área, mas assim, muitas vezes a gente vê falando que foi enviado, mas você não vê que a fiscalização do recurso, Falta fiscalização né, desse recurso? desse recurso público, é dinheiro público, cara, pelo amor de Deus. Isso a gente tá falando o direito do pagador do imposto. Eu sempre falo isso, né? Sempre eu friso, bato nessa tecla. Eu só estou trabalhando no Saúde da Família porque Dona Maria, seu João, o Antônio, o Jorginho, né, o doutor Gabriel, o Cosme, paga seus impostos. Aqui, a parceira suas aqui, né, a autoescola, a MOB, ela paga os impostos. Então, esses impostos, eles são destinados, né, são partes que vêm para a saúde, para a educação. Então, assim, a gente vê que falam-se muito, foi destinado, mas e o resultado? Né? Tem hora que a gente assim, acaba não vendo. Aconteceu isso, isso e isso. Né? Marquinho, a gente vai apertar mais um pouquinho, mas antes disso, a gente não pode deixar de agradecer, né? Porque a gente está aqui sentado, mas tem pessoas ali do lado de fora ali. Nos bastidores. Nos bastidores que são importantes. Sem eles, isso aqui não aconteceria, né? Isso não aconteceria. Mas é importante mesmo o que você falou, e aí fica para todos nós que estamos aqui, o doutor Gabriel, o Cosme, para você, Marquinho, também, a gente, e para a população também de Montes Claros, do norte de Minas. A gente tem que entender qual é o papel do agente. Quando eu falo qual é o papel do agente, nesse caso aqui, qual é o papel do poder executivo e do poder legislativo. Sim, né? sim. Qual é o poder do vereador? Qual é o poder do prefeito? Né? Porque o papel do vereador que é fiscalizar o recurso público. Uhum. Né? Ir lá e fiscalizar o recurso público, ver as necessidades, as demandas de cada região, da população, colher as informações, né? O que está precisando naquele bairro, qual é a necessidade daquele bairro, o que está precisando. Então, assim, esse é o poder do vereador. Né? E qual é o poder do prefeito? Que recebe o recurso ali e fazer a execução do recurso, né? A fazer a execução do recurso. Né? Então, assim, claro que a população também tem sua participação, né? Se a população também não acordar, não fazer as denúncias, cobrar, né, das necessidades, falar que lá naquele postinho de saúde está faltando medicamento, está faltando lá o agente que trabalha, o agente não passou lá na casa dela, sim, sim. Né, não acompanhou, né, não fez aquela prevenção que é feita, né? Sim. Então, assim, as coisas não vão andar, o sistema não vai andar, né? Uhum. Cara, você falou num ponto aí, a prevenção que muitas vezes não foi feita. A gente vê hoje o sistema de saúde tem cobrado muito números, certo? A gente tem um grande número de profissionais, os nossos colegas, que estão passando por problemas de saúde. Inclusive, muitos estão tomando ansiolíticos, alguns estão afastados. Agora mesmo, semana passada, eu tive conversando com uma colega nossa que ela está com um problema de fibromialgia muito sério, um problema também de ansiedade, depressivo, por questões também do serviço. E ela tentou dar continuidade ao trabalho, mesmo doente, porque ela gosta de fazer esse trabalho. E acabou que ela não deu conta e ela piorou. E ela afastou desde maio do ano passado. E assim, pelo amor de Deus, vocês estão vendo aí a situação desse INSS falido que o Brasil está. E ela está dependendo do INSS. Desde maio, ela está dependendo, já passou na perícia, foi reprovada, aí pediu uma negativa. Essa negativa deu a resposta e ela não conseguiu. E eu tive com ela semana passada. A gente está ajudando ela. Certo? E isso são um dos casos.
Então, assim, a gente vê essa questão e é preciso também, eu sempre falo com o pessoal, é importante você ter número ou qualidade? Né? O que pesa mais? O que conta mais? É o paciente ser bem atendido ou ele ter ali um atendimento meia boca, aquela visita beija-flor rápida para você dar faz conta de de conta, números. né? Só para cumprir tabela? Você entendeu? O que a gente observa é que, se você for observar, não é diferente, né? O recurso destinado para a saúde, que já é tarimbado, vem para a saúde, o recurso que vem para a educação, que é da educação, a gente vê que o que acontece na educação não está longe de acontecer também na saúde, não. Uhum. O que você falou é trabalhado em cima de números, né? Sim. De atendimentos. Quantas famílias foram atendidas? E aí uma coisa que eu gostaria de perguntar a você. Esses lançamentos, né? Esses dados que são coletados, existe algum programa que no final do ano, ou final do mês, ou é trimestral, ou é anual, esses dados que são lançados, como é que o município tem todas essas informações? Que aquela região precisa de mais investimento na saúde ou não? Tem algum mecanismo? Porque é passado para o município colhe esses dados, e esses dados depois são lançados para o governo federal. Concorda? Sim, sim. Então, assim, como é que funciona isso? Como é que funciona o sistema? O sistema é bom mesmo? Ou eu ouvi falar há muito tempo no município que eles faziam na caneta. Montes Claros hoje tem o sistema Viver. Acho, se não me engano, não me recordo aqui no momento, mas alguns outros municípios têm também. Não sei se é a mesma empresa. Mas aqui vou falar de Montes Claros, o sistema que a gente trabalha com ele, é o Viver. E dentro do Viver tem um mecanismo que a gente entra, tem uma página que chama eSUS. Esse eSUS vai direcionar os dados diretamente para o Ministério da Saúde. Então hoje, os nossos colegas, né, no momento eu estou sem tablet, né, eu estou trabalhando, a gente anota os dados nas folhas, e quando chega na unidade, a gente tem que sentar no computador e fazer os lançamentos de visitas, idoso, hipertenso, diabético, criança, gestantes. Né? A gente tem que alimentar a planilha para que esses dados vão para o Ministério da Saúde e ele envia os recursos. E isso é mensal. Inclusive, talvez vocês já ouviram falar lá, fechamento de CISAB. É o fechamento de relatório mensal que as UBS, as unidades de saúde, equipe de saúde da família, faz no final do mês para prestar conta. Só que hoje a demanda em Montes Claros está uma sobrecarga um pouco alta em várias áreas e a gente não dá conta de atender realmente essa população da forma que eles deveriam ser atendidos. Hoje mesmo eu estou cuidando de 215 famílias. Isso é a realidade minha. E ainda tem em torno de 70 famílias a serem cadastradas. Mas a gente está numa situação que 2 colegas precisaram afastar em licença maternidade, vão ficar aí até julho, e só tem eu e uma outra para cobrir as 4 áreas. Então, assim, é bem difícil. É um pouco sacrificante. Inclusive, até a questão de férias, a gente não vai conseguir tirar as férias, todos os dias de férias, porque para a comunidade não ficar desassistida. Porque se a gente tirar férias, a população fica desassistida. Ô Marquinhos, 2 situações, perguntas. Sobre questão de dados, qual que é a realidade dos dados? Qual que é a aproximação real dos dados referente à questão de doenças? Que, assim, a que mais está em Montes Claros, o que está mais pegando é diabetes, obesidade, depressão. E a outra pergunta seria, qual que é o plano, se tem plano para contratação de agentes? Vamos lá. Devido ao déficit que você está narrando aí, tem algum plano? Tem, o município sim. Tem... O município tem feito o planejamento para... Eu penso que esse ano talvez consiga fazer um novo processo seletivo.
Porque hoje o agente comunitário de saúde, o agente de combate a endemias, ele só ingressa no serviço público mediante a prova de processo seletivo, público aberto. E sobre a questão de doenças, a gente tem um índice bem alto de hipertensão, diabetes e também, inclusive, a questão de saúde mental, né? Principalmente depois que a gente passou aí por aquele período tão crítico de 2020 a 2022, a pandemia do Covid-19. Sim. Um minuto aqui para dar um alô para os nossos patrocinadores, nossos grandes patrocinadores. Um abraço especial à Mob. Siga no Instagram, Autoescola Mob. Pessoal, nós estamos aqui localizados na Praça da Estação. Venham cá, procurem Carolzinha e falem que vieram pelo Nordcast que ela vai dar um desconto, viu? Peçam para ela tocar violão que ganha um desconto. E também um abraço também para Amanda Rocha Imóveis, Instagram Amanda Rocha Imóveis. E quem tá querendo comprar uma chácara, ela tá com condições especiais. Procura lá Amanda, Lorena ou Camila, que vocês vão conseguir também uma chácara bacana, com infraestrutura, viu? Ô Cosmo, vamos lá, Cosmo. O Cosmo tá muito calado hoje, eu não sei, você tá cansado, Cosmo, trabalhou muito hoje. Vamos entrar numa questão aqui, Marquinho, Gabriel, na questão política. Isso é bom. Né, tudo na vida tem política, né? Sim, não tem sim, jeito, claro. né? E quando a gente fala de política, aí dói um pouquinho, não dói? Dói um pouquinho. Ô Cosmo, o que você acha do nosso país hoje? O que você acha do nosso estado? O que você acha do nosso município? Vamos falar um pouquinho de política? O povo gosta de falar de política, né? Também, depois nós vamos entrar no futebol. A gente fala futebol também. Eu sei que o convidado hoje aqui veio para falar de saúde, mas a gente não pode deixar de falar. Ô Cosmo, você é cruzeirense ou atleticano? Vamos quebrar um pouco o gelo, né, Gabriel? Bora. Vamos quebrar o gelo aí, então. Pois é, rapaz, e eu sou atleticano, né? Você gostou de apanhar? Nós perdemos na bola e perdemos no tapa ainda, no último final de semana, mas ontem nós reerguemos novamente em casa. Sobre as questões políticas, nós não, quando falamos assim nessa questão política, nós não podemos somente falar em relação à política partidária brasileira, porque também as questões, você daí da área da advocacia, né, Gabriel? Do direito, está muito bem disso, que infelizmente nós estamos vendo que a nossa política brasileira está sendo judicializada, né? Infelizmente, o STF perdeu ou está perdendo aquela moral que tinha no sentido no Brasil, a nível nacional, perdendo moral por devido ao fato de se mostrar ou se pender para um determinado lado político. Assim que eu vejo. Então, eu penso que uma coisa deve ser separada da outra, né? A justiça, ela tem que ser cega, independentemente de qualquer coisa. Verdade. E o mais triste de tudo é que a gente vê o mais triste de tudo é que a gente vê que a justiça brasileira, ela está permitindo que a corrupção chegue até as mais altas instâncias, não é, Jorge? Ô Cosmo, é isso mesmo. Ó, acho que tem comentário aqui, viu? O pessoal está participando, vamos deixar aqui. Doutor, olha aí, doutor, fala aí, quem é que está participando aqui, conosco? Um abraço especial pro Marquinho, pediu para te avisar, Marquinho, que tá assistindo, é a Andresa Cristina. Mandou um abraço especial aqui para você. Um abraço também, Andresa, Deus abençoe. Que tá aqui acompanhando. O bom, Marquinho, que aqui você pode falar, que você tem a liberdade, viu, Cosmo? Nós estamos aqui não para criticar, né, desmoralizar ninguém, Jamais. mas o Nordcast, nós estamos aqui para mostrar à população, né, o que acontece na nossa cidade, o que acontece no nosso estado, no nosso Brasil, no nosso município. Instigar, né, Jorge? Instigar, nós temos que Abrir curiosidade das pessoas. levar informação para a população. E aí, Marquinho, o que você acha também da política brasileira, da política em Minas Gerais, né? Fala um pouquinho para nós. Aproveitar o ano, a né? sua experiência, porque o que eu conheço é o Marquinho, agente de saúde, o Marquinho cristão, trabalhador, pai de família,
o Marquinho, que é a grande liderança do bairro Independência. Grande independência. Obrigado. Falar de política, a gente não pode deixar de falar do senador aí, Carlos Viana, né? Grande senador, tem feito aí um trabalho excelente à frente aí da CPMI do INSS. Senador, que Deus continue abençoando o senhor e te dá força para continuar nessa luta. Eu sei que isso aí é uma barra pesadíssima, mas o senhor está fazendo a diferença. A política nacional, Jorginho, né, o Cosme aqui já falou também, o doutor também comentou ali um pouquinho, é decepcionante. A gente realmente fica triste quando a gente observa o cenário político nacional e o que mais assim entristece são a questão da corrupção. E, gente, para vocês que estão assistindo a gente, olha que interessante. Essa situação hoje que passa no país, INSS, Banco Master, e situações tão complicadas. Montes Claros também passou por uma situação dessa há um tempo atrás com a Previmoc. O Cosme está aqui, não me deixa mentir, é servidor público municipal. Inclusive, nós dois tivemos na Previmoc para fazer uma visita há um tempo atrás. Diretamente na Previmoc. Em 2008, a Previmoc teve um rombo de 6.700.000 reais. Quem achar que não acredita aí, pode fazer suas pesquisas, que vocês vão entender o teor da situação e que situação complicada. É só dar um Google, né, Marquinhos? Só dá um Google, dá o Google aí. É muito fácil hoje, né? Mas assim, é situação complicada. Previmoc, para quem não sabe, é o Programa Previdenciário Municipal. Os servidores efetivos do município de Montes Claros, ele contribui com a Previmoc. Chegou numa situação tão complicada que a Previmoc teve que aumentar de 11% para 14% a sua alíquota de arrecadação do servidor. Nós que pagamos, né? Eu, Cosme e os demais servidores aí que estão contribuindo com a Previmoc, a gente teve esse aumento. Por quê? Por causa de sacanagem, né? Corrupção. E hoje, pasmem, esse rombo chega à casa de 2 bilhões de reais, Previdência Municipal. Então, assim, a gente criou um grupo de trabalho há pouco tempo atrás e a prefeitura está tentando ali dar um ajuste, né? Está dando uma contribuição, mas é um assunto muito grave, uma situação grave. É preciso realmente a gente, todos os, inclusive os que estão aposentados, pensionistas, quem está afastado pela Previmoc, abra os olhos, entendam, investigue, vá atrás, vá até a Previmoc, procura saber, porque assim, é o futuro nosso. No dia de amanhã, o Cosme vai estar aposentado, é o nosso anseio, é o planejamento que a gente faz, de um dia a gente poder sentar, falar assim, ó, fiz a minha parte, contribuí, dei a minha parcela em favor da comunidade, ajudei no serviço e agora eu vou dar uma descansada aqui e respirar um pouquinho. Ô Marquinhos, uma perguntinha polêmica, você prefere o quê? Aposentar pela Previmoc ou pelo INSS? Cara do céu, essa pegou, hein? Você só pode escolher uma. Os dois estão em situação complicadíssima. No momento, eu prefiro trabalhar. Aproveitando que nós estamos falando aqui de política, e aí é importante também falar que o Nortecast convida, né? Nós estamos convidando aqui os parlamentares, né? Os deputados federais, estaduais. Nós vamos fazer uma agenda aqui para nos receber, para a gente receber aqui, para falar para a população. É um ano eleitoral, então para falar dos projetos, né, para falar do trabalho de cada parlamentar, nós sabemos que é importante, né, a bancada do Norte de Minas, né, nós vamos receber aqui a bancada do Norte de Minas, cada deputado respeitando cada um, respeitando a questão partidária, né, tendo os limites necessários. Vamos convidar aqui, né, todos os deputados federais, estaduais, para a gente mostrar realmente quem é que trabalha e quem é que não trabalha, né? É importante também, e aqui também fica o convite, eu tenho certeza que logo a gente já comunicou, né, o senador Carlos Viana, vamos abrir espaço para os outros
também pré-candidatos a Excelente. Senado, né? Candidatos a governo também, a gente vai abrir o espaço aqui para a gente ouvir, né? Quais são as propostas, a população espera algo melhor, porque as coisas não estão fáceis, né, doutor? E justamente, então não, mas estamos aqui buscando um Brasil melhor, né, um Montes Claros melhor. E outra coisa, lembrando também que nosso podcast é pautado pela responsabilidade e que nós não temos questões de lado. Todos estão convidados, lado A, lado B, lado C. Estamos aqui para ouvir todos. Né, Cosmo? A gente tem que abrir aqui o espaço para todo mundo, né? Não, sim, de certa forma é muito interessante, né? E oportuno para que cada um venha e exponha suas ideias, seu trabalho, né? Aquilo que tem feito por Montes Claros, pelo norte de Minas, isso é muito... Ó, não esquecendo também, não podemos esquecer, né? Como é um ano eleitoral, nós falamos primeiro de chamar aí os deputados federais, estaduais, o senador, né? Para estar vindo aqui sentar conosco aqui num bate-papo, mas também não podemos esquecer também, que nós estamos falando de política, logo também abrir o espaço para os vereadores, né? Não só de Montes Claros, tá? Vereadores de todo o norte de Minas, né? Todo o norte de Minas. A gente roda muitos municípios aí, a gente conhece muita gente, então assim, aqui as portas do Nortecast estão abertas, viu, Marquinhos? Você pode fazer os convites, seus amigos, as Top lideranças, demais. associações de bairros, associações tanto na área urbana como rural. Hoje eu tive a oportunidade de participar um grande número de presidentes de associações rurais, né, numa conversa, num bate-papo, falar das necessidades, uma necessidade primordial que a gente não pode esquecer, que é uma questão de água. A questão de água, que não tem Norte água, de Minas. né? É vida, água é vida, a gente sabe disso, nós estamos em Montes Claros, em plena Montes Claros, né? Não é uma questão municipal, não é uma questão estadual, não é uma questão só a nível de Brasil, né? Eu acho que todos os níveis, né? Seja federal, estadual, municipal, tem responsabilidade em cima disso aí, né? Claro, A questão de claro. água é primordial, água é vida. Claro, verdade. Interessante, o pessoal às vezes brinca constantemente, fala que enche com esse período de chuva muito, muito grande, né? Aqui em Montes Claros, no norte de Minas, e a gente vê que rios, lagos se enchem de água, mas a barragem da Copasa... A crítica é essa, né? Não Na verdade, a gente tem que preparar, né? Nós estamos numa região seca, a gente sabe disso, mas a gente tem que fazer aquele ditado de casa, né? Tem que prevenir, né? Preparar para não deixar o pior acontecer, né? E falando sobre isso, eu acho interessante, né? A gente falando de política, e logo eu tenho certeza que ele vai vir aqui falar com a gente. Eu tive a oportunidade de estar num município onde determinado prefeito levou para aquele município algo de qualidade. E aí ele foi criticado porque levou algo de qualidade para o município. E aí eu acho interessante que eu não olhei a bandeira dele, mas eu olhei o trabalho que ele estava fazendo, né? E aí as pessoas começaram a criticar o prefeito, né? Jogar uma piadinha lá nas redes sociais, criticar o prefeito. Mas eu acho que é uma coisa boa, uma coisa viável, mas eu não quero falar aqui agora não, vamos deixar para a população, depois ela dá a opinião dela, porque foi algo bacana, sabe? Sim, algo inovador, algo que trazia qualidade de vida. Porque quando a gente hoje usa o banheiro público, você sabe, o que você encontra hoje no banheiro público? Quando você chega num município que o banheiro público, você chega ali, todo sujo, desgastado, todo sujo, quebrado, falta de água, né? Aí você chega ali, as pessoas não têm aquela higiene necessária. E esse prefeito transformou o banheiro público do município dele, transformou os banheiros públicos ali no município, levou algo de qualidade. Aí eu vi um camarada, não sei nem que camarada é esse, porque eu respondi para ele, falei assim, nossa, como é que você gostaria que fosse sua casa? Imagine aí, então, tratar a população com qualidade, você pegar o dinheiro público e investir em qualidade, é saúde também, banheiro público também é saúde. Banheiro público também é saúde. Então, assim, logo eu quero trazer, ele é polêmico, esse prefeito é polêmico, mas é um cara trabalhador,
e faz a gestão do dinheiro público com excelência, viu? Eu quero mandar aqui um abraço para Varzelândia. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso prefeito Amâncio. Meu prefeito, grande abraço. Logo, logo estaremos recebendo o senhor aqui. Pode ter certeza. Eu quero ouvir a sua voz aqui nesse podcast aqui do Norte de Minas, o Nortecast. Viu? E olha o que o senhor fez aí, é saúde pública. O senhor está de parabéns, nota 10, tá? Nota 10, prefeitão. Ô, Jorginho, você falou uma situação que eu sempre comento. O interessante, Cosme também, eu sempre falo, eu pontuo o seguinte, a gente vai esperar o nosso vizinho cuidar da casa dele para que eu cuide da minha casa? Não, claro que não. Então, antes que o meu vizinho cuide da casa dele, que ele dê assistência, que ele faça a manutenção, que ele faça a sua reforma na sua casa, antes que ele faça isso, eu tenho que ter o entendimento que minha casa, quem cuida sou eu. E na política, eu vejo dessa forma também. Um exemplo, a nível nacional, o Brasil não precisa que os Estados Unidos resolva a situação dele para que ele resolva aqui dos brasileiros, né? O governo federal, ele tem que preocupar com o Brasil, né? Tem muita gente que não consegue entender isso. É uma situação bem ampla e até um pouco polêmica, mas é a realidade. O estado de Minas, o governador, ele não precisa esperar que São Paulo cuide de São Paulo para ele cuidar de Minas. E Montes Claros é a mesma coisa, né? O prefeito aqui, o executivo, ele não precisa esperar que os outros demais prefeitos cuidem de sua cidade para ele cuidar daqui. Ele pode, né? E assim, eu até espero, eu acredito que o prefeito Guilherme, a gente espera que ele, né, ao longo do mandato aí, dos tempos que vierem, eu acredito que ele tem condições, ele tem capacidade. E eu não me esqueço em uma certa reunião que o saudoso Humberto Souto falou, ó, você tem capacidade de ser melhor do que eu. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu já vou abrir aqui também um parêntese, o executivo, né, o executivo municipal, estadual e federal, ele não trabalha só, ele trabalha com uma equipe, e essa equipe ela é primordial, elas são os dentes da engrenagem para uma entrar na outra e essa engrenagem ela poder movimentar. E assim, o meu trabalho lá na ponta, se eu fizer meu trabalho mal feito, reflete lá no nome do prefeito. Só para pontuar aqui para vocês, aconteceu um episódio, uma época, na gestão de Tadeu Leite. Eu levei minha menina para o Alfeu de Quadros, ela passou mal na época, a minha caçula, ela tinha em torno de 4 anos, e por volta de 11h40 da noite eu fui até ao Alfeu de Quadros. Se entrasse um mosquito dentro do Alfeu de Quadros, você ouvia ele voando lá. Ouvia o barulho das asas. Não tinha ninguém. Tinha um guarda sentado, os recepcionistas, e apenas uma gestante aguardando para ser atendida. Mas na ala pediátrica não tinha ninguém. E eu falei, e dei o nome, fiz a ficha lá na recepção. Esperei 10 minutos, 20, 30, 1 hora. Esperei 1 hora, levantei e perguntei à recepcionista, e aí, não vai atender, não? Muito tranquilo, certo? Porque eu sou servidor público também, eu sei como funciona o sistema. Ela falou, não, já vai chamar. Eu falei, mas peraí, mas não saiu nenhuma criança de lá de dentro até agora. Não, vai chamar. Aí eu esperei mais um pouquinho, levantei e fui lá novamente, fiz a mesma crítica. Ela falou, não, vai chamar. Eu falei assim, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. E que isso aqui fica um recado para todos os servidores. Eu deixo esse recado, tanto lá na base quanto nas secretarias. Isso é fundamental. Se você entra e ingressa num serviço público, você tem que vestir a camisa. E quando chegar as demandas, chegar as reclamações, não abafe. Leve essas reclamações até o executivo, fala, prefeito, está acontecendo isso, isso e isso. E o que a gente pode fazer? Eu tenho uma solução. Não, ó, eu vou buscar uma solução em tal lugar para a gente fazer a resolução desse problema. E aí, falei com a atendente lá, falei para ela assim, ó, eu vou fazer uma denúncia contra o hospital, isso foi no final de semana, na segunda-feira, o próximo dia letivo, eu vou ir até a Secretaria de Saúde e vou fazer uma denúncia.
junto ao secretário de saúde, porque a forma que vocês estão atendendo aqui vai respingar no prefeito. Não é o nome seu que vai ficar ruim, é o nome do prefeito. E aconteceu. Depois de 2 horas, aí eles me atenderam. Aí veio, me serviu, perguntou se eu queria café, perguntou se eu queria deitar, descansar um pouquinho. Eu falei, não. E na semana seguinte, conversei, na época era o doutor Geraldo Drummond, era o secretário de saúde, conversei com ele e passei para ele a situação e ele falou, Marquinhos, a gente não está pagando o médico para dormir. A gente está pagando o médico para poder atender. E, infelizmente, na ocasião lá, o médico estava dormindo. Tem muitos assuntos polêmicos. Eu sei que o tempo está curto, nós já estamos terminando a nossa live aí, né? Os momentos finais. Eu vou estar passando aqui para os agradecimentos. Foi muito bom, Marquinhos, a gente estar aqui, né? Falando sobre saúde pública, falando sobre política, entramos em alguns detalhes sobre política, né? Mas faz parte também. Política também é saúde. Dar aqui um abraço aqui também no nosso amigo Cosmo, que está aqui conosco hoje. Agradecer também aqui o Dr. Gabriel, os meninos que estão ali, né, por trás ali, fazendo tudo acontecer, né, ajudar. O Marquinho também, que recebeu o nosso... Nós intimamos ele vir aqui, né, participar com a gente. É uma grata satisfação. E todos os ouvintes também, né, que Deus possa abençoar todos. É uma satisfação estar aqui, podendo levar uma mensagem para você, não só de Montes Claros, mas de todo o norte de Minas. Um grande abraço aí para esses grandes profissionais, né? Agentes de saúde. ACS e ACE. Isso. Todos vocês. E outros assuntos virão, nós vamos ter outras oportunidades. Cosmo, obrigado. Faça os seus agradecimentos aí, meu amigo. Eu vou só deixar aqui um breve relato, né, do papel do agente comunitário de saúde. Muitas vezes, talvez a comunidade tenha essa dúvida. O papel do agente de saúde é acompanhar as famílias em seu domicílio, orientação e prevenção de doenças, acompanhamento de gestantes, hipertenso, diabético, acompanhamento das famílias que recebem benefícios do Bolsa Família, idosos, visitas compartilhadas com outros profissionais como médico, enfermeiro, dentista, alimentação do sistema SUS, cadastramento dos moradores recém-chegados no território, acompanhamento nutricional de crianças. Portanto, essa é a função nossa, da categoria ACS. Marquinho, muito obrigado. Cosmo. Quero também agradecer, tá bom? Eu quero agradecer também ao pessoal aqui do Nortecast, o Jorge, também o El. Parabenizar também a Marquinhos pelo trabalho. Obrigado. O pessoal da classe. O trabalho tem feito na região do grande Independência. A questão da saúde, hoje a representatividade é muito, muito grande, não somente naquela região, mas em todo Montes Claros. Parabéns pela sua atuação e desde já agradeço vocês pela oportunidade, por estar aqui presente aqui, compartilhando com vocês. Então, pessoal, para encerrar nossa live, quero agradecer mais uma vez aqui ao Marquinho, ao Cosmo por comparecer, disponibilizar seu tempo de estarmos aqui dividindo sua experiência conosco. Estamos à disposição. Agradecer também aqui aos nossos telespectadores, ao Jorginho, que hoje está do lado aqui, né, comigo nessa mesa aqui. Jorginho, um agradecimento especial a você também, que cada dia que passa é um aprendizado. Tamo juntos. E também quero agradecer também aos nossos patrocinadores. Patrocinadores, isso aí. Os meninos da nossa equipe, o Ícaro, o Iago, o Pablo. E isso também aí. quero agradecer também aos familiares de todos nós que estão aqui nos apoiando nesse projeto, amigos também que nos assistem também, né? O Jorginho também aqui, que é o nosso cabeça aqui, que está à frente de tudo isso aqui. E sem ele não seria nada possível. Não, aqui na verdade, nós estamos aqui com um grupo de amigos que se dispôs nesse projeto para que possamos levar informação de qualidade à população. E hoje nós estamos aqui com essa missão, falar sobre saúde, mas falar, além de saúde, falar de quem está por trás e na frente, de lado também, são os agentes de saúde. Parabéns para vocês, vocês merecem todo o respeito.